E se você estivesse andando sozinho numa rua deserta e visse uma garotinha entrar num carro com um desconhecido, você pararia? Você enfrentaria o perigo? Ou simplesmente seguiria andando como se nada tivesse acontecido? Essa é a história de uma menina de apenas 12 anos, que viu algo que não devia, e mesmo assim, decidiu agir. O que ela fez? Mudou o destino de 3 vidas para sempre. Mas o preço que ela pagou foi muito maior do que você imagina. Fique até o fim. Você nunca mais vai olhar para um estranho da mesma forma. Era uma tarde abafada de domingo, 15 de março, no interior de Goiás. O tipo de calor que parece grudar na pele e sugar toda a energia do corpo, onde até as árvores parecem respirar com dificuldade. Suas folhas pendendo imóveis como se estivessem pedindo piedade ao sol impiedoso. O asfalto derretia sob os pés, formando pequenas ondas de calor que distorciam a visão como miragens no deserto. Numa dessas ruas que quase ninguém passa, Rua das Acácias, número 847 para ser exato, estava a pequena Ana Luísa Fernandes dos Santos, voltando da Igreja Assembleia de Deus, do bairro São José. Ela carregava sua mochila lilás desgastada, herdada da irmã mais velha, e um pedaço de papel onde havia desenhado durante o sermão um anjo de olhos tristes, com lágrimas caindo como pequenas gotas de chuva. Ana tinha 12 anos, mas seus olhos castanhos guardavam o peso de alguém que já tinha visto demais. Alguém que cresceu numa casa onde as paredes eram finas e os gritos dos vizinhos atravessavam a madrugada. Alguém que escutava mais do que falava. Alguém que prestava atenção nas coisas que ninguém mais via, porque havia aprendido desde cedo que sobreviver significava estar sempre alerta. Ela era filha de Conceição Santos, uma mulher de 38 anos que trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes para sustentar as 2 filhas sozinha. O pai de Ana havia partido quando ela tinha apenas 6 anos, deixando apenas uma carta rabiscada e uma dívida de aluguel em atraso. Desde então, Ana desenvolveu uma sensibilidade peculiar para perceber quando algo estava fora do lugar. Talvez porque sua própria vida sempre pareceu estar um pouco fora dos eixos. Enquanto caminhava pela calçada rachada, ouvindo o som de seus chinelos de dedo estalarem contra o concreto quente, ela pensava na lição que o pastor havia dado naquela manhã. Deus põe anjos no nosso caminho para nos proteger, mas às vezes, Ele nos transforma nos anjos de outras pessoas. Ana não sabia, mas estava prestes a descobrir o verdadeiro peso dessas palavras. Eram exatamente 15h47 quando ela viu um carro preto, um Uno Mille modelo antigo, parado na esquina da Rua das Acácias com a Avenida Central há tempo demais. Ana notou porque havia passado por ali 20 minutos antes, a caminho da igreja, e o carro já estava lá. Os vidros escuros escondiam tudo, menos o reflexo da luz do sol na lataria que havia perdido o brilho há anos. Do banco do motorista, ela conseguiu distinguir a silhueta de um homem. Ele usava um boné azul escuro e parecia estar esperando algo. Ou alguém. Ana diminuiu o passo instintivamente. Havia algo no ar, uma tensão que ela não conseguia explicar, mas que sentia na pele como uma corrente elétrica. Era o mesmo tipo de sensação que tinha quando os vizinhos do apartamento 302 começavam a discutir. Sempre começava com sussurros tensos antes de explodir em gritos. E então, a porta traseira do carro se abriu. Uma menina saía da mercearia do seu João, logo ali na esquina. Ela aparentava ter uns 8 ou 9 anos, usava um vestidinho rosa florido e carregava um pacote de salgadinhos fandangos e uma garrafinha de Coca-Cola. Seus cabelos cacheados estavam presos com uma fita amarela que brilhava sob o sol. O motorista a chamou com um gesto discreto da mão, se inclinando um pouco para fora da janela. Ana não conseguiu ouvir o que ele disse, mas viu seus lábios se moverem. A menina parou, olhou para os lados, hesitou. Ana sentiu o coração acelerar. Algo estava muito, muito errado. A menina se aproximou do carro. O homem continuou falando, agora apontando para dentro do veículo, como se estivesse mostrando algo interessante no banco traseiro. A menina se inclinou para olhar. Em segundos, uma segunda mão apareceu de dentro do carro e puxou a garota para dentro. Ana viu os salgadinhos caírem no chão. Viu a garrafinha de Coca-Cola rolar para debaixo do carro. Viu a fita amarela se soltar dos cabelos cacheados quando a porta bateu com força, produzindo um som seco que ecoou pela rua vazia. O carro arrancou, suas rodas cantando no asfalto quente. A maioria das pessoas, mesmo adultas, talvez congelasse naquele momento. Talvez duvidasse do que viu.
Talvez pensasse: devo estar imaginando coisas. Deve ser parente dela. Não é da minha conta. Ana não. Ela correu. Correu como se a vida daquela menina dependesse de cada passo, de cada batimento do seu coração que martelava no peito como um tambor de guerra. Suas sandálias batiam no asfalto num ritmo desesperado. Pá, 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 pá. Ela não tinha celular. Na verdade, nunca havia sequer segurado um. Não tinha um adulto por perto. A rua estava completamente deserta naquela tarde dominical. Mas tinha algo raro, algo que muitos adultos perdem ao longo da vida. Coragem instintiva. Daquela coragem que não pede permissão, que não para calcular riscos ou consequências. Enquanto corria, Ana memorizava tudo o que havia visto. Carro preto, modelo antigo, provavelmente um Uno. Placa começava com a letra H, tinha um 2 e terminava com algo que parecia um 8. Motorista usava boné azul escuro, parecia ter barba. A menina tinha uns 8 anos, vestido rosa florido, cabelo cacheado. Horário: pouco antes das 4 da tarde, Ana havia desenvolvido essa memória fotográfica por necessidade. Em casa, quando a mãe perguntava sobre os gastos da semana, ela precisava lembrar exatamente de cada centavo. Quando havia confusão na escola, ela precisava lembrar de cada detalhe para se defender. Sua mente havia se tornado uma câmera de segurança ambulante. Ela dobrou a esquina e avistou a vendinha do Zé, um pequeno estabelecimento que vendia de tudo um pouco. Refrigerantes, cigarros, balas, fichas telefônicas. O dono, José Antônio, um homem de 45 anos com barriga proeminente e bigode grisalho, estava arrumando algumas garrafas de cerveja quando viu uma menina disparar pela porta, quase derrubando o expositor de salgadinhos. Seu José, seu José!" Ana gritou, ofegante, suor escorrendo pelo rosto. "Levaram uma menina, um carro preto, placa com H e 2. Levaram ela à força." José parou o que estava fazendo e olhou para Ana. Ele a conhecia de vista. Era a filha da Conceição, que sempre comprava fiado no final do mês e pagava religiosamente no início do mês seguinte. "Calma aí, menina, que história é essa?" Eu vi tudo!" Ana continuou quase gritando. Na esquina da Acácias, uma menina pequena, de vestido rosa. Um homem de boné puxou ela para dentro do carro. Ela tinha comprado fandangos aqui. José olhou pela janela. A rua estava vazia e silenciosa. "Você tem certeza, Ana? Não pode ter sido o pai dela, não?" "Não era o pai." Ana bateu o pé no chão, frustrada. "Ela estava com medo! Eu vi! O senhor precisa ligar para a polícia!" A determinação na voz daquela menina de 12 anos fez José parar e realmente escutar. Havia algo nos olhos dela, uma urgência que não combinava com imaginação infantil. Tá bom, vou ligar." José pegou o telefone fixo atrás do balcão e discou 190. "Alô, polícia? Olha, tem uma menina aqui dizendo que viu um sequestro. Aqui na Rua das Acácias. Não, eu não vi, mas ela parece ter certeza." Ana se aproximou do telefone. "Deixa eu falar com eles." José hesitou, mas passou o telefone. "Alô? Vocês precisam procurar um carro preto placa HBC 2818. O homem tinha barba e usava boné azul." A menina tinha 8 anos, vestido rosa, cabelo cacheado com fita amarela. Do outro lado da linha, o policial perguntou: "Quantos anos você tem, criança?" 12, mas eu sei o que vi." "E onde estão seus pais?" "Minha mãe está trabalhando, mas isso não importa. Vocês precisam procurar aquela menina." O policial suspirou. "Olha, pequena, pode ser que era só o pai dela buscando. Essas coisas são mais comuns do que você pensa." Ana sentiu a raiva crescer no peito. "Não era o pai! Ela estava com medo! Eu vi ela lutando!" José pegou o telefone de volta e tentou explicar a situação, mas conseguia sentir o ceticismo do policial do outro lado da linha. Quando desligou, olhou para Ana, que havia se sentado no chão da loja e começado a desenhar furiosamente num pedaço de papelão. "O que você está fazendo?" "Desenhando tudo que eu lembro." Ana respondeu, sem levantar os olhos do papel. "O carro, o homem, a menina, para quando eles resolverem acreditar em mim." O desenho de Ana era impressionante para uma criança de 12 anos. Ela tinha um talento natural que havia herdado da avó materna, mas que nunca havia tido oportunidade de desenvolver formalmente. José observou cada vez mais impressionado. "Menina, você tem certeza absoluta do que viu?" No papel, ela reproduziu o Uno preto com detalhes surpreendentes. O formato do para-choque, a posição das placas, até mesmo um pequeno arranhão que havia notado na porta traseira.
Ana olhou nos olhos dele com uma seriedade que não combinava com sua idade. Seu José, o senhor já teve um pesadelo tão real que acordou suando? Que parecia que realmente tinha acontecido? Já. Pois é. Isso que eu vi foi o contrário. Parecia pesadelo, mas era real. E eu não vou conseguir dormir enquanto aquela menina estiver com aquele homem. Naquele momento, José soube que Ana estava falando a verdade. Ele pegou o telefone novamente e ligou para um conhecido que trabalhava na delegacia. Oi, Marcelo. Sou o José da Vendinha. Olha, tem uma situação aqui que precisa ser levada a sério. Na delegacia de polícia civil da cidade, o investigador Marcelo Rocha estava tendo um domingo particularmente calmo quando recebeu a ligação do José. Marcelo era um homem experiente, 15 anos de polícia, e havia aprendido a distinguir entre denúncias falsas e situações reais. Quando José mencionou os detalhes que Ana havia fornecido, especialmente a precisão da descrição da placa e do veículo, algo clicou na mente de Marcelo. José, essa menina ainda está aí? Tá se desenhando que nem uma doida. Ah, pode trazer ela aqui na delegacia, agora? Claro, a gente vai de moto. 15 minutos depois, Ana estava sentada numa cadeira que parecia enorme demais para ela, numa sala que cheirava a café velho e cigarro, diante de 3 policiais que a olhavam com uma mistura de curiosidade e ceticismo. O investigador Marcelo se sentou na sua frente. Ana, é isso mesmo? Conta tudo para mim do começo. Ana respirou fundo e começou a narrativa. Ela falou por 20 minutos ininterruptos, descrevendo cada detalhe. O tempo que o carro estava parado, a hesitação da menina, o som da porta batendo, a direção que o carro havia tomado. Quando terminou, mostrou seus desenhos. O investigador olhou para os colegas e depois de volta para Ana. Menina, você tem uma memória impressionante. Mas eu preciso te fazer uma pergunta difícil. Você tem certeza absoluta de que não era o pai da menina? Ana se inclinou para a frente na cadeira. Senhor, eu sei como é quando uma criança não quer ir com alguém. Eu já passei por isso. A menina estava assustada. E pai não puxa filho para dentro do carro escondido. Naquele momento, o telefone da delegacia tocou. Era a mercearia do seu João. Oi, aqui é o João da mercearia da Acácias. Vocês não estão procurando uma menina que desapareceu? Porque tem uma mulher desesperada aqui, dizendo que a filha dela sumiu. Maria das Graças estava em pânico absoluto quando chegou à delegacia. Era uma mulher de 32 anos, diarista como a mãe de Ana, que havia deixado a filha Rebeca brincando no quintal, enquanto tirava uma soneca dominical, depois de uma semana exaustiva de trabalho. Quando acordou às 16h30, Rebeca não estava mais lá. Ela nunca sai sem avisar. Maria chorava compulsivamente. Nunca. Ela é obediente. Ela sabe que não pode sair sozinha. Marcelo mostrou os desenhos de Ana para Maria. A senhora reconhece essa menina? Maria olhou para o desenho e quase desmaiou. Era Rebeca, exatamente como havia saído de casa. Vestido rosa florido, cabelo cacheado com fita amarela. Ela, é minha filha. Onde ela está? Marcelo olhou para Ana, que estava sentada numa cadeira no canto da sala, observando tudo com olhos arregalados. Ana, você salvou o dia. Vamos começar a procurar agora mesmo. Naquele momento, Ana entendeu o peso real do que havia visto. Não era sua imaginação. Não era exagero. Uma menina de verdade, com uma mãe de verdade, estava em perigo de verdade. E ela era a única pessoa no mundo que sabia onde procurar. A Polícia Civil acionou todas as viaturas disponíveis. Com base nas informações de Ana, eles começaram a procurar um Uno preto com as características da placa descrita pela menina. Ana ficou na delegacia com Maria das Graças. As 2 mulheres, uma de 12 anos, outra de 32, se sentaram lado a lado no banco da recepção, unidas pelo desespero e pela esperança. Como você soube? Maria perguntou através das lágrimas. Eu sempre reparo nas coisas. Ana respondeu segurando a mão da mulher. Minha mãe diz que é defeito meu, mas hoje foi útil. Se minha filha voltar para casa, eu vou ter uma dívida com você pelo resto da vida. Ana balançou a cabeça. A senhora não vai ter dívida nenhuma. A gente só precisa cuidar umas das outras, né? Enquanto isso, nas ruas da cidade, 12 viaturas vasculhavam cada beco, cada estrada vicinal, cada lugar onde um Uno preto poderia estar escondido. Às 19h30, o rádio da delegacia crepitou. Central, aqui é a viatura 045. Localizamos o veículo. Galpão abandonado na estrada do Matadouro, quilômetro 8. Solicito reforço. Marcelo pegou o rádio. Como está a situação? Veículo está aqui, mas ainda não entramos. Parece ter movimento dentro do galpão.
Aguardem reforço. Não se aproximem sozinhos. O galpão do matadouro havia sido abandonado há 3 anos, quando a empresa que funcionava ali faliu. Era um local perfeito para quem quisesse se esconder. Isolado, sem vizinhos, com várias rotas de fuga. Quando as viaturas de apoio chegaram, formaram um cerco ao redor do galpão. O investigador Marcelo assumiu o comando da operação. Tem alguém aí dentro? Ele gritou usando um megafone. Silêncio. Nós sabemos que vocês estão aí. Saiam com as mãos levantadas. Foi então que eles ouviram um choro baixo, abafado, vindo de dentro do galpão. Era uma criança chorando. A equipe do BOP, que havia chegado como reforço, se posicionou nas entradas. Em 2 minutos, eles invadiram o local. Rebeca estava num canto do galpão, amarrada com fita crepe, com os olhos vermelhos de tanto chorar. O sequestrador, um homem de 34 anos, com antecedentes criminais por abuso infantil, tentou fugir pelos fundos, mas foi capturado. Quando libertaram Rebeca, ela estava em estado de choque, mas fisicamente ilesa. O homem não havia tido tempo de machucá-la. De volta à delegacia, Maria das Graças abraçou a filha como se não fosse mais soltá-la nunca. Rebeca chorava, mas agora eram lágrimas de alívio. Ana observava tudo de um canto da sala. Pela primeira vez em toda aquela tarde, ela se permitiu chorar também. Tinha sido muita responsabilidade para uma menina de 12 anos. Marcelo se aproximou dela. Ana, você sabe o que fez hoje? Ajudei a polícia. Você salvou uma vida. Um perito de São Paulo está vindo aqui para analisar seus desenhos. Ele disse que nunca viu uma criança com tanta precisão visual e senso de urgência. Se não fosse você, Rebeca talvez nunca fosse encontrada. Ana olhou para Rebeca, que estava sendo examinada por um médico. Ela vai ficar bem? Vai, graças a você. Naquela noite, Ana voltou para casa como uma heroína local. A notícia havia se espalhado pela cidade pequena em questão de horas. Vizinhos que mal conheciam seu nome agora paravam na rua para cumprimentá-la. Mas Ana não se sentia como uma heroína. Se sentia como uma menina que havia feito o que qualquer pessoa deveria fazer. Não virar as costas quando alguém precisava de ajuda. Mas nem tudo foram flores. Na verdade, o que Ana não esperava era que fazer a coisa certa tivesse um preço tão alto. Na segunda-feira, quando voltou à escola, Ana descobriu que a fama nem sempre é algo bom. Na Escola Municipal Santos Dumont, onde Ana cursava o 7º ano, a notícia havia chegado antes dela. Quando entrou na sala de aula, todos os olhares se voltaram para ela. Olha lá, a detetive! Gritou Júnior, um garoto de 13 anos que sempre implicava com as meninas mais quietas. Ana, você vai virar policial agora? Perguntou Carla, com um tom que não parecia genuinamente interessado. Ela só quis aparecer, sussurrou Patrícia para as amigas. Agora todo mundo fala dela. A professora de português, Dona Marisa, tentou transformar a situação numa lição. Crianças, a Ana mostrou muita coragem ontem. Deveríamos aplaudir atitudes como essa. Mas alguns alunos reviraram os olhos. No recreio, as coisas pioraram. Rodrigo, um garoto de 14 anos que havia repetido o ano 2 vezes, se aproximou de Ana. E aí, heroína? Agora você se acha, né? Ana tentou ignorar, mas ele continuou. Aposto que você inventou tudo isso para aparecer na TV. Que sequestro que nada, mano. Eu não inventei nada. Ana respondeu, tentando manter a calma. Ah, é? E como você tem tanta certeza? Você conhece a menina? Você conhece o cara? Pode ter sido o tio dela, o primo, sei lá. Porque eu vi ela com medo. Vi ela sendo puxada. Você viu o que quis ver. Agora tá famosa, né? Todo mundo falando da Ana. Metida. Essas palavras doeram mais do que Ana esperava. Ela correu para o banheiro e chorou escondida numa das cabines. Será que ela havia feito a coisa certa? Será que as pessoas achavam mesmo que ela havia inventado tudo para aparecer? Naquela noite, Ana mal conseguiu jantar. Sua mãe, Conceição, notou que a filha estava estranha. Que foi, minha filha? Você não tá feliz? Todo mundo tá falando bem de você. Ana brincou com a comida no prato. Mãe, eu fiz a coisa certa? Claro que fez. Por que essa pergunta? Na escola, alguns meninos falaram que eu só queria aparecer, que talvez eu tenha imaginado as coisas. Conceição largou o garfo e olhou para a filha. Ana Luísa, olha para mim. Ana levantou os olhos. Filha, coragem é quando você faz o certo mesmo quando ninguém te aplaude. Mesmo quando as pessoas falam mal. Mesmo quando você fica com medo. Mas e se eu estiver errada? E se... E se nada? Você viu uma menina em perigo e agiu.
A menina estava realmente em perigo. Ponto final. O que as pessoas falam não muda isso. Ana suspirou. É difícil, mãe. Eu só queria que tudo voltasse ao normal. Minha filha, quando a gente faz algo importante, as coisas nunca voltam ao normal. Elas ficam diferentes. Às vezes melhor, às vezes mais complicado, mas sempre mais verdadeiro. Conceição se levantou e abraçou a filha. Eu tenho orgulho de você. E tenho certeza de que a mãe daquela menina também tem. E isso é o que importa. No dia seguinte, o investigador Marcelo visitou a escola de Ana para dar uma palestra sobre segurança infantil. Durante a apresentação, ele mencionou um dado que fez Ana entender a dimensão do que havia acontecido. Segundo o Instituto Sou da Paz, apenas 7% das pessoas que testemunham um crime agem imediatamente. A maioria fica paralisada, fica em dúvida, ou simplesmente decide que não é problema dela. Ana levantou a mão. E quando são crianças? Quando são crianças, esse número é quase zero. Crianças, por medo ou por não entenderem completamente a situação, raramente agem em casos como esse. Marcelo olhou diretamente para Ana. Ana foi uma exceção estatística, 1 em 1 milhão. Naquele momento, Ana entendeu que o que havia feito realmente havia sido especial. Não porque ela quisesse ser especial, mas porque ela havia escolhido agir quando 99% das pessoas não agiriam. Os anos seguintes trouxeram os desafios normais da adolescência, mas Ana os enfrentou com uma maturidade incomum para a idade. Ela havia aprendido cedo que a vida podia ser injusta e perigosa, mas também que uma pessoa corajosa podia fazer diferença. Rebeca, que havia sido transferida para a escola de Ana, se tornou sua melhor amiga. As duas haviam crescido juntas, unidas por uma experiência que as havia marcado de formas diferentes, mas igualmente profundas. No ensino médio, Ana se tornou voluntária numa ONG que trabalhava com crianças vítimas de violência. Ela ajudava as crianças menores com os deveres de casa, e quando elas se sentiam à vontade, ouvia suas histórias. Ana descobriu que tinha um dom especial para fazer crianças traumatizadas se sentirem seguras para falar. Talvez porque ela mesma tinha passado por algo difícil, as crianças confiavam nela instintivamente. Quando chegou a hora de escolher uma faculdade, Ana não teve dúvidas. Seria psicologia. Ela queria entender cientificamente o que havia aprendido empiricamente. Como ajudar pessoas que haviam passado por traumas. Conceição ficou preocupada com os custos da universidade. Mas Ana havia se destacado tanto no ensino médio que conseguiu uma bolsa integral numa universidade particular da capital. Mãe, eu vou estudar e depois volto para trabalhar aqui na cidade. Tem muita criança aqui que precisa de ajuda. No dia em que Ana partiu para a universidade, Rebeca, agora com 16 anos, foi se despedir na rodoviária. Ana, você salvou minha vida quando eu tinha 8 anos. Agora você vai salvar a vida de muitas outras crianças. Ana abraçou a amiga. Rebeca, você me salvou também, me mostrou que vale a pena tentar ajudar. Na faculdade de psicologia, Ana se destacou desde o primeiro semestre. Seus professores ficavam impressionados com sua maturidade e sua compreensão intuitiva sobre trauma infantil. Durante o 3º ano, Ana fez um estágio num centro de atendimento a crianças vítimas de violência na capital. Foi lá que ela conheceu o Dr. Paulo Henrique, um psicólogo especializado em trauma que se tornou seu mentor. Ana, você tem algo raro. Conhecimento teórico sólido combinado com uma compreensão vivencial do que significa testemunhar violência. Isso é uma combinação poderosa. Ana contou sua história para Dr. Paulo, que ficou fascinado. Você já pensou em pesquisar sobre o impacto psicológico em crianças que testemunham crimes? É uma área pouco estudada, mas muito importante. Essa conversa plantou a semente do que viria a ser a dissertação de mestrado de Ana anos depois. Aos 22 anos, Ana se formou em psicologia com louvor. Sua monografia, intitulada O Impacto Psicológico do Testemunho de Crimes Violentos em Crianças e Adolescentes, foi considerada uma das melhores da turma. Como havia prometido, Ana voltou para sua cidade natal para trabalhar. Ela conseguiu um emprego no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, atendendo crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. No seu primeiro dia de trabalho, Ana encontrou uma situação que a fez lembrar de si mesma aos 12 anos. Uma menina de 10 anos que havia testemunhado violência doméstica, mas estava com medo de falar sobre o que havia visto. Ana se sentou ao lado da menina e disse gentilmente: Sabe, quando eu tinha sua idade,
Eu vi algo muito assustador também. E fiquei com medo de contar para os adultos. A menina levantou os olhos. E o que você fez? Eu contei mesmo assim. E sabe por quê? Porque eu descobri que quando a gente guarda coisas assustadoras só para nós, elas ficam ainda mais assustadoras. Naquele momento, Ana soube que havia encontrado seu propósito na vida. 5 anos depois de formada, Ana estava trabalhando em seu consultório particular quando recebeu uma ligação inesperada. Alô? Aqui é o investigador Marcelo, da Polícia Civil. A senhora se lembra de mim? Claro. Como vai, seu Marcelo? Estou ligando porque tem uma situação aqui que precisa da sua ajuda. Temos uma menina de 9 anos que testemunhou um assalto, mas ela está em estado de choque e não consegue falar com nossos psicólogos. Ela só desenha. Ana sentiu um arrepio familiar. Ela desenha o que viu? Desenha. E os desenhos são impressionantemente detalhados, igual aos seus naquela época. Pensei que talvez você pudesse conversar com ela. Ana não hesitou. Eu vou aí agora. Na delegacia, Ana encontrou uma menina pequena e assustada, desenhando compulsivamente num papel. Os desenhos mostravam um homem armado, uma bolsa sendo arrancada de uma senhora e um carro fugindo. Ana se aproximou devagar e se sentou ao lado da menina. Oi, meu nome é Ana. Seus desenhos são muito bons. A menina olhou para ela sem falar. Sabe, quando eu tinha mais ou menos sua idade, eu também desenhei algo que tinha visto. Algo que me deixou assustada. A menina se interessou. Você desenhou? Desenhei. E sabe por quê? Porque às vezes é mais fácil desenhar do que falar. O desenho deixa sair da nossa cabeça as coisas que estão pesadas demais para guardar. A menina assentiu. É isso mesmo. Fica pesado na cabeça. Ana pegou outro papel e começou a desenhar junto com a menina. Aos poucos, a criança foi se sentindo segura para contar o que havia visto. Graças ao testemunho dela, a polícia conseguiu prender o assaltante 3 dias depois. Aos 27 anos, Ana tomou uma decisão que surpreendeu muitos, mas que fazia sentido perfeito para quem conhecia sua história. Ela adotou uma menina. Sofia tinha 7 anos e havia sido abandonada pelos pais biológicos após sofrer abuso. Ela chegou ao abrigo em estado de mutismo seletivo. Falava apenas quando se sentia completamente segura. Ana a conheceu durante um atendimento psicológico. Sofia não falava, mas desenhava constantemente. Seus desenhos mostravam sempre a mesma coisa: uma menina sozinha num quarto escuro. Ana trabalhou com Sofia por meses, usando técnicas de arte-terapia e muito carinho. Lentamente, Sofia foi se abrindo. A primeira palavra que ela disse para Ana foi obrigada. Quando Ana decidiu adotar Sofia, Conceição ficou emocionada. Minha filha, você sempre soube cuidar dos outros, agora vai poder cuidar da sua própria filha. Ela não é minha filha biológica, mãe. Filha do coração é mais forte que qualquer laço de sangue. Você me ensinou isso quando trouxe a Rebeca para nossa família. A adoção foi finalizada num dia ensolarado de setembro. Sofia, agora oficialmente Sofia Santos, segurava a mão de Ana na saída do fórum com um sorriso que iluminava o rosto inteiro. Mãe Ana, ela disse pela primeira vez. Ana chorou de emoção. Ela havia salvado Rebeca aos 12 anos. Agora, aos 27, estava salvando Sofia. E no processo, havia descoberto que salvar outras pessoas também a estava salvando. Aos 30 anos, Ana era uma mulher realizada profissionalmente e pessoalmente. Tinha seu consultório, atendia no CRIAS, dava palestras sobre proteção infantil e criava Sofia com todo o amor do mundo. Rebeca, agora com 26 anos, havia se formado em pedagogia e trabalhava numa escola municipal. Ela havia se casado no ano anterior e Ana foi sua madrinha. No discurso da madrinha, Ana disse: Rebeca, você foi a primeira criança que me ensinou que vale a pena lutar pelo que é certo. Hoje você está construindo sua própria família e eu tenho certeza de que vai ensinar aos seus filhos a mesma coragem que sempre teve. Sofia, agora com 12 anos, a mesma idade que Ana tinha quando salvou Rebeca, estava se tornando uma menina confiante e expressiva. Ela havia herdado o talento artístico de Ana e sonhava em ser ilustradora de livros infantis. Uma noite, Sofia perguntou para Ana: Mãe, por que você me escolheu? Ana pensou por um momento. Sofia, quando eu tinha sua idade, eu aprendi que às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho para que possamos cuidar umas das outras. Eu cuidei de uma menina chamada Rebeca. Agora cuido de você. E talvez um dia você cuide de alguém também. Como a Rebeca?
Pode ser, ou pode ser de um jeito diferente. O importante é não fingir que não viu quando alguém precisa de ajuda. Hoje, Ana Luísa tem 35 anos. Ela dirige um centro de atendimento psicológico especializado em trauma infantil, que atende crianças de toda a região. Sua metodologia, baseada na combinação de arte-terapia e escuta ativa, é referência nacional. Sofia, aos 19 anos, estuda psicologia na mesma universidade onde Ana se formou. Ela quer se especializar em terapia com adolescentes vítimas de violência. Rebeca tem 2 filhos pequenos e sempre conta para eles a história de como a tia Ana a salvou quando ela era criança. Conceição, agora aposentada, ajuda Ana a cuidar do centro e sempre diz com orgulho: minha filha aprendeu desde pequena que a gente não pode passar pela vida fingindo que não vê o sofrimento dos outros. O investigador Marcelo, próximo da aposentadoria, sempre indica a Ana quando há casos envolvendo crianças traumatizadas. Ele diz: ela entende essas crianças de um jeito que a gente não consegue. É como se ela falasse a mesma língua. Ana frequentemente é convidada para dar palestras em escolas, universidades e conferências sobre proteção infantil. Ela sempre termina suas apresentações com a mesma pergunta que fez no início desta história. E você? O que teria feito se estivesse naquela rua naquela hora? Teria parado? Teria corrido para ajudar? Ou teria virado o rosto, como a maioria? Depois de uma pausa, ela continua. A estatística ainda é cruel. Apenas 1 em cada 10 pessoas tem coragem de fazer o que é preciso quando presencia uma injustiça. Mas eu aprendi uma coisa ao longo desses anos. Nós não nascemos corajosos ou covardes. Nós escolhemos a cada momento o que vamos ser. Eu tinha 12 anos quando fiz minha escolha. Vocês podem fazer a de vocês em qualquer idade. A pergunta que fica é: quando chegar a sua vez, você vai estar entre os 10% que agem ou entre os 90% que preferem não ver? Ana sempre encerra olhando diretamente para a plateia. Porque acreditem em mim, a sua vez vai chegar. E quando chegar, lembrem-se desta história. Lembrem-se de que uma menina de 12 anos mudou o destino de 3 vidas. A dela, a de Rebeca, e a do homem que foi impedido de machucar outras crianças. Simplesmente porque se recusou a fingir que não viu. O mundo precisa de mais pessoas que se recusem a fingir que não veem. O mundo precisa de você. Se essa história te tocou, é porque ela precisava chegar até você. Em algum lugar, neste exato momento, uma criança está precisando que alguém a veja, que alguém haja, que alguém se recuse a passar despercebido pela injustiça. Talvez você seja essa pessoa. Talvez seja hoje. Talvez seja agora. A coragem não é a ausência do medo, é agir apesar do medo. E às vezes agir é a diferença entre uma tragédia e um milagre. Compartilhe esta história. Porque talvez alguém, em algum lugar, esteja esperando ser visto.